E aí, pessoal, entrando atrasado aqui hoje. Aí, sexta-feira, depois do carnaval, enrolado aqui para começar com a internet mais ou menos aqui. E também estou baixando aqui um material para a gente olhar hoje. Bom dia, amigo! Um material para a gente olhar hoje bem legal sobre tratamento ortodôntico em pacientes com problema periodontal. Né? Então a gente estou aguardando aqui um pouquinho para ver se a gente vai baixar aqui esse material para a gente conversar. Mas vamos em frente então. É o nosso objetivo hoje aqui, né? Sexta-feira, a gente no nosso projeto Alinhando Suas Ações, que o nosso grande objetivo é realmente a gente manter uma frequência, né? Eu entendo que a frequência ela vem antes de a gente se tornar excelente naquilo, a gente precisa ter uma frequência, conversar sobre isso, praticar bastante. O objetivo desse projeto Alinhando Suas Ações é a gente tirar o máximo de dúvidas que a gente puder, no intuito de fazer com que vocês realmente consigam avançar na parte dos alinhadores ortodônticos, né? Essa é a ideia. E aí hoje eu separei um tema. Aí eu estou vendo Cláudia aí, se vocês tiverem dúvida, também quiserem colocar alguma questão específica, como o nosso ponto central aqui é minimizar cada vez mais as dúvidas e compartilhar junto aqui experiências para que a gente consiga praticar de uma maneira mais forte, vocês podem estar colocando aí e aí eu também vou conduzindo. E a ideia hoje foi falar de tratamentos com pacientes que têm comprometimento periodontal, né? Isso é uma pergunta que me é feita em cursos presenciais que eu ministro, as pessoas perguntam muito sobre essa questão, né? Até onde com o alinhador fica mais complicado tratar esses pacientes ou não, né? Então, como é que eu devo agir? Será que o alinhador é bom para esses pacientes que já tiveram comprometimento periodontal ou o alinhador é um aparelho melhor, né? E aí a gente vai discutir sobre isso. Eu separei também alguns artigos aqui para a gente dar um embasamento científico também nessa abordagem que eu vou fazer hoje. E eu acho que esse ponto é um ponto bem importante, né? Já que grande parte dos nossos pacientes que procuram alinhadores, eles têm uma tendência, né, de que esses pacientes sejam realmente pacientes adultos, né? A grande parte deles. Então, está descendo aqui ainda uma tela que eu estou querendo demonstrar de um caso clínico, né, que eu tratei de um paciente adulto, né, um comprometimento periodontal expressivo, vocês vão ver na radiografia, e eu tratei ele com alinhadores. Né? Então, quais eu vejo que são os pontos centrais, né, nessa questão do tratamento ortodôntico com alinhadores nos pacientes com problema periodontal? Alguns estudos, né, demonstram que você tem uma tendência bem interessante de que o alinhador seja melhor para tratar os pacientes com problema periodontal do que o aparelho fixo. Eu vou demonstrar aqui, eu separei, se eu não me engano, 3 a 4 estudos que falam sobre isso. E se a gente pensar clinicamente, eu acho que a gente está num ponto também de passagem nos alinhadores ortodônticos, que é o seguinte: a gente ainda não tem... A gente tem evidências científicas, cada vez mais a gente vem ganhando mais evidências científicas, mas eu diria que as coisas estão acontecendo, né? A gente está vivendo um período de uma revolução digital na nossa especialidade, na odontologia, então as coisas ainda estão acontecendo. Está acontecendo evidências científicas? Estão, mas não tem evidências científicas tão fortes, por exemplo, quanto você tratar eficientemente um paciente extraindo 4 premolares, né? Porque o tratamento com extração de 4 premolares ele foi preconizado há décadas atrás, então foram desenvolvidos vários estudos e a gente tem uma sedimentação na literatura muito maior. Agora, a gente tem que ter paciência também nessa parte dos alinhadores e entender que as evidências científicas elas já começam a aparecer, só que os estudos ainda são heterogêneos, as coisas estão se tornando mais homogêneas, e quanto mais homogêneos os estudos vão se tornando e mais sedimentado vai ficando isso na literatura, melhor as coisas realmente vão se afirmando. Mas a gente tem que ter essa paciência que as coisas elas ainda estão realmente acontecendo, né? Elas ainda não aconteceram, mas elas estão acontecendo. Eu estou olhando aqui para o meu computador que tem uma aula aqui que ela deu uma travada que não está baixando. Agora acho que ela vai. Tá, bom dia aí, Fabiano.
Então, assim, o ponto central é a gente entender que eu não tenho hoje na literatura, eu tenho evidências científicas, mas eu não tenho igual outras áreas da ortodontia, porque a gente está vivendo um processo. Então, entender que a gente está vivendo um processo é um ponto importante. Então, como é que eu devo agir? Eu devo entender a lógica, né, das minhas ações, da minha prática clínica. Eu, por exemplo, eu faço ortodontia há mais de 20 anos. Então, vamos entender essa lógica da ortodontia convencional, agora com os alinhadores, né, e tentar fazer com que os fatos que vão ocorrendo no nosso consultório tenham algum tipo de peso também na hora de a gente analisar aspectos que possam ser importantes também para a gente definir essas nossas ações. Então, um ponto central aí que eu vejo é que, como a gente tem muitos pacientes adultos, né, buscando tratamento com os alinhadores, a diferença que eu vejo já na clínica é que realmente os meus pacientes parecem que ele tem uma tendência bem forte de ter uma higiene melhor quando eles usam os alinhadores. Eu não acho nada disso uma coisa absurda, só a gente pensar clinicamente. A gente sabe que quando a gente tem um aparelho fixo, a gente sabe aquela dificuldade, muitas das vezes, que os nossos pacientes têm na higiene, né? Eles realmente têm uma dificuldade grande em fazer uma higiene de uma maneira mais adequada com o aparelho fixo, porque você tem todo fio, bracket, então isso favorece aos nossos pacientes, agora com a vida cada vez mais corrida, a ter uma dificuldade tanto na parte da higiene, e aí você tem a tendência a acúmulo de placas, aumento disso, né? Então, assim, falando clinicamente, eu já vejo que você tem com os alinhadores, por ele ser removível, você tem um conforto maior na hora de você higienizar, né? Você está mais liberado ali para passar fio dental, a escova tocar em todas as faces do dente sem ter nenhum obstáculo, né? Como a gente tem no aparelho fixo. Então, esse já é um ponto importante que eu diria lógico dentro da nossa prática clínica, né? Evidentemente vai depender da colaboração do paciente, mas ele tem, vamos dizer assim, uma facilidade maior quando ele utiliza os alinhadores. E aí eu separei aqui, né, ontem eu fiz um pouquinho uma propagandinha dessa live, eu separei aqui alguns estudos que são bem interessantes, eu vou demonstrar para vocês aqui, vou liberar esses estudos no meu Telegram, no grupo do Telegram. Ontem eu liberei um trabalho bem interessante, né? Ontem a gente falou sobre estagiamentos, né? Falamos sobre sequência de movimentos, segmentação e quanto de movimento cada alinhador, né? A importância da quantidade de movimento em cada alinhador para que o movimento realmente ocorra na boca, né? De maneira efetiva. E aí eu separei um artigo, coloquei lá no grupo do Telegram, um artigo bem interessante falando sobre isso, né? Onde eles pegaram 3 grupos, né? Ou 4 grupos, e nesses grupos eles mudaram o formato do attachments e a quantidade de attachments e avaliaram a eficiência para rotação de um pré-molar, usando uma metodologia de elementos finitos. E eles chegaram à conclusão que com menos attachments foi mais efetivo e que nos grupos onde eles fizeram uma quantidade de movimento maior do que 1,2 graus de movimento por alinhador, esse movimento não ocorreu tão plenamente. Ou seja, é bem importante que a gente faça uma quantidade pequena de ativação por alinhador. Eu coloquei esse trabalho lá no nosso grupo do Telegram. E aí é legal, eu vou mostrar alguns artigos aqui hoje, então para quem gosta de leitura, quem gosta de ter embasamento científico, é interessante que não é só o Marcelo falando, igual hoje eu vou demonstrar um caso clínico aqui de pacientes que utilizaram alinhador com grande comprometimento periodontal, um caso clínico que eu tratei, foi eficiente, mas também é interessante que a gente veja o que a literatura ela também descreve sobre isso, né? A gente ganha um corpo maior dentro desse nosso compartilhamento aqui de experiências, né? Então aqui eu estou com um artigo aqui, ó, para começar, e esse artigo eles avaliaram em adolescentes, né? Mas até vou começar aqui por um outro, né? Que é o do Bucheng, ó. Esse artigo saiu vou mostrar para vocês aqui, esse artigo, esse artigo saiu na Engo Orthodontics, tá? E olha interessante a conclusão embaixo, ó, desse artigo. O objetivo é avaliar a incidência de mancha branca, né, em pacientes que estão tratando ortodonticamente. Pacientes que tratam com alinhadores e pacientes que tratam com brackets tradicionais.
Olha lá nas conclusões, ó, que os pacientes que foram tratados com alinhadores, eles tiveram menos tendência à mancha branca, né, do que os pacientes com Bracts. Por quê? Porque possivelmente eles aí defendem que você tem um tempo de duração mais curto também do aparelho, né, do tratamento, vamos dizer assim. E esses pacientes também vão ter uma tendência a ter uma higiene mais facilitada, né, por toda essa dinâmica. Então isso é um fato, esse é um trabalho do Bucheng. Esse outro trabalho aqui também ele é bem interessante, ó, onde eles avaliam, né, também pacientes que utilizam aparelhos fixos, notem aí, né, que são, na realidade, eu vou melhorar aqui, estou com medo do meu celular cair aqui, mas eu vou melhorar aqui a posição do meu celular, só paciência aí, galerinha, tamo junto nessa batalha. Ó, aqui vai ficar melhor agora sim, deixa eu ajeitar meu computador aqui, ó, ficou legal agora. Ó, aqui eles compararam brackets, né? Eles compararam brackets com alinhadores também, né? Tanto para avaliar parâmetros gengivais como também a satisfação dos pacientes durante o tratamento. E olha lá em conclusão, ó, os pacientes tratados com Invisalign têm uma melhor saúde periodontal e melhor satisfação durante o tratamento do que os pacientes com aparelho fixo. Então isso aqui também foi demonstrado nesse estudo que foi composto por 100 pacientes, ou seja, uma amostra assim bem interessante, né? Então a gente vê que na literatura a gente tem aquela tendência também ao que nós vemos na clínica, né? Dos pacientes terem uma facilidade maior de higienização com os alinhadores em relação ao aparelho fixo e também um grau de satisfação também aumentado, né? Em relação a pacientes que utilizam o aparelho fixo. Esse é um outro trabalho, né? Agora aqui um terceiro trabalho, né, que esse trabalho também é bem interessante, onde eles foram avaliar o status periodontal de pacientes adultos tratados com aparelho fixo e com alinhadores em um ano de terapia. Aí olha a conclusão, ó, vamos lá olhar, vou focar aqui na conclusão. Ó. Esses resultados sugerem que os pacientes que trataram com aparelho fixo teve uma associação maior à perda periodontal, ao status periodontal e o aumento do nível de bactérias, né, quando comparados ao tratamento com os alinhadores, isso num período de 1 ano. Né? E isso é fato que acontece na nossa clínica. A gente sente que os pacientes que usam alinhadores têm um controle, né, periodontal melhor do que os pacientes que têm aparelho fixo por toda a dinâmica, né, do aparelho fixo, físico. E também é um trabalho onde eles utilizaram aí 42 pacientes em tratamento, né? 22 com aparelho fixo e 20 tratando com alinhadores. E aí a gente tem, ó, os resultados também nessa tendência que a gente está falando. Tá? E aí aqui um terceiro trabalho, falando mais de pacientes adolescentes, focados em paciente adolescente. Esse trabalho aqui eu vou ter que baixar ele aqui, ó. Ele é focado em pacientes adolescentes, eu tenho a conclusão dele, está aqui embaixo, ó. A conclusão dele começa nessa página, o resultado, ó, e vem aqui para essa página, onde eu tenho aqui conclusão. Olha lá, os adolescentes tratados com aparelho removível têm uma melhor colaboração quanto à higiene, menos placa e menos inflamação ou reação inflamatória gengival do que os pacientes que utilizaram aparelho fixo. Então você vê que a literatura ela vem de encontro ao que a gente vê que pode ser uma lógica também na nossa clínica, pensando nessa ideia de que nós falamos. Esse aqui é uma revisão sistemática, o último trabalho que eu vou mostrar para vocês, também tentando falar sobre como é que é a higiene, né, a diferença da higiene oral entre pacientes que utilizaram o aumento de riscos periodontais em pacientes que utilizaram aparelho fixo e pacientes que utilizaram o aparelho, os alinhadores, né? E aí aqui, ó, no final, eles falam também dessa forte tendência, né? Eu vou até marcar aqui, que aqui está mais difícil, deixa eu... Ó, aqui se a gente olhar, ó, pacientes que vestiram, né, que trataram com os alinhadores demonstraram melhor resultado que os com aparelho fixo quanto a índice de placa, quanto a profundidade de bolsa, né? E os autores advertem que a gente tem que ter parcimônia na leitura desses dados, né? Nessa revisão sistemática, o Miraflor fala um pouco sobre isso.
Eu estou aqui baixando ainda também um caso aqui para que a gente possa ver que eu tratei de um paciente com problema periodontal, que o resultado foi bastante efetivo. Estou deixando a minha internet aqui, que essas aulas elas são pesadas, mas vai ser bem interessante a gente avaliar esse caso clínico. É um caso clínico de um paciente que jamais pensava em utilizar aparelho ortodôntico. Ele não era candidato ao uso do aparelho ortodôntico fixo, né? Ele não se imaginava com o aparelho ortodôntico, mesmo ele tendo um problema que vocês vão ver bem estético, né? Assim, que envolvia bem a estética, além de ele ter problemas periodontais, mas ele realmente não queria, ele nunca se imaginou, ele já na 4ª década de vida, né, de usar aparelhos fixos. E aí ele faz a opção então pelo aparelho removível, né, que os alinhadores, a gente tem um resultado muito efetivo com ele, ou seja, um resultado bem interessante, né? E aí eu queria demonstrar para vocês aqui, né, o quão interessante foi o resultado conquistado por esse paciente. Eu só estou aqui com um pouquinho de demora para essa aula descer. Agora acho que ela está indo, agora acho que ela vai. E eu queria mostrar para vocês que é um caso bem legal. Quando eu mostro em curso, as pessoas gostam muito. Era um paciente na 4ª década de vida. Ele tinha problemas periodontais, né? Já tinha nivelamento de crista, né? As papilhas já mais altas. Tinha uma certa dificuldade de higiene, né? E aí eu o encaminhei para um periodontista que controlou bem a sua doença periodontal, tirou ele da doença periodontal. Então ele se tornou um paciente sadio, mas apenas com comprometimento periodontal, um comprometimento periodontal bem expressivo, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu trabalhar com ele de uma maneira a que a gente conseguisse realmente ter um resultado bem interessante nele, né? E aí eu queria demonstrar para vocês o quão legal foi esse resultado nesse paciente. O paciente que tinha um diastema muito grande, tinha que intruir molares, a gente conseguiu um resultado muito rápido. Se eu não me engano, a gente tratou ele em 6 a 7 meses e ele teve o controle periodontal durante o tratamento ótimo, grande resultado no sentido de fechar o diastema, que era a queixa dele, intruir molar para ele fazer um implante na região inferior. E a gente vai notar na panorâmica dele, na periapical, uma manutenção dessa saúde periodontal. E um outro ponto que eu vejo muito interessante, né, dos alinhadores é a questão, vou mudar minha internet aqui para ver se eu consigo fazer com que essa aula baixe mais rápido. Chato isso daqui, eu estou querendo baixar o mais rápido possível a aula, mas aí você viu, né, na hora que você quer que seja rápido, ela demora para baixar, cara. Vou ver se agora vai. Tá, mas e um outro ponto interessante dessa questão é que com o aparelho fixo, não sei se vocês têm essa sensação, né? A gente, quando vai trabalhar com paciente com comprometimento periodontal, a gente tem que ter bastante cuidado naqueles fios flexíveis, né? Eu devo colocar os fios de nitinol ali no início, fios que não me dão uma força exagerada, já que esse paciente tem um comprometimento periodontal, preciso ter uma força adequada para esse paciente. E eu vejo que, na minha visão, isso é mais difícil, não que seja impossível, que a gente sempre tratou com o aparelho fixo, mas é mais difícil eu mensurar a quantidade de força que aquele fio ortodôntico vai fazer se comparado ao alinhador. Porque o alinhador, quando eu trabalho, e ontem a gente conversou sobre isso, né, na gradação dos casos, com os alinhadores, quando eu trabalho com pacientes que, agora está descendo, vamos ver se ela vai. Quando eu trabalho com pacientes com comprometimento periodontal, o que eu preciso? Um controle de força. E quando eu trabalho com empresas de alinhadores, que são essas mais conhecidas do mercado, onde elas se preocupam em fazer um estagiamento, ou seja, o alinhador 1 ele vai fazer uma quantidade de movimentos bem pequena para que realmente esse movimento seja efetivo. E se você souber sequenciar e segmentar bem suas ações, você vai conseguir ter forças localizadas e muitas áreas de ancoragem, né? Você tem uma tendência, durante o tratamento ortodôntico, a expressar ou imprimir, nesse caso, menos força do que seria com o aparelho fixo, sei lá, que você cola bractes, tubos lá atrás, sem querer você cola um pouquinho fora na altura, e quando você passa um fio, acaba mexendo naquela região que você não queria que mexesse, você começa a dar toques prematuros,
né? Então você tem uma maior tendência, se você não tomar cuidado com o aparelho fixo, de você ter forças indesejadas ou forças até aumentadas se comparado aos alinhadores, porque a gente consegue realmente programar a quantidade de movimento para cada alinhador dentro de uma quantidade ideal, ou seja, bem pequena. E aí os pacientes utilizando, você fazendo a troca, por exemplo, eu gosto muito nesses pacientes periodontais, fazer a troca de 14 em 14 dias, quando o movimento é bem tranquilo, de 10 em 10 dias, ou seja, esse movimento vai acontecer bem tranquilo, com placas, né, com empresas que tenham placa de boa resiliência, boa flexibilidade. A tendência é que eu faça um movimento mais direcionado, menor e na quantidade menor, e um movimento como um todo menos expressivo, vamos dizer, em magnitude, se comparado ao aparelho fixo. Então eu vejo que os alinhadores, como a gente viu nos artigos que eu demonstrei aqui, ele tem uma forte tendência, né, a ser um tratamento realmente que eu vejo mais interessante para os pacientes com comprometimento periodontal, porque você consegue controlar mais a força, fazer forças localizadas e usar vários outros dentes como módulo de ancoragem. Isso é interessante, do que você usar aqueles fios flexíveis que você tem efeitos colaterais, né? Ao mesmo tempo que você está mexendo ali na frente, você está desarrumando alguma coisa lá atrás, aí você pode ter contatos prematuros, o que facilita o desenvolvimento aí de forças excessivas sobre determinados dentes. Então você tem essa questão da força, e você tem muita facilidade, como a gente viu nos artigos, dos pacientes terem uma satisfação maior com o tratamento, e eles estando mais satisfeitos com o tratamento, porque eles estão tendo um tratamento com mais estética, com mais conforto, eles têm uma forte tendência a conseguir também controlar a sua higiene oral de uma maneira mais fácil do que com o aparelho fixo, o que é um ponto muito importante também para pacientes que têm o comprometimento periodontal. Quem aqui, gente, já não pegou um caso que teve comprometimento, que tem comprometimento periodontal, né? Já foi tratado periodontalmente, está sadio, mas teve comprometimento periodontal, colocou o aparelho e o paciente teve aquela queda na higiene, até não pela má vontade do paciente, mas pela vida corrida, ele não consegue higienizar bem e acaba que a gente tem, então, uma dificuldade de controle de higiene, né? A gente sabe que muitas pessoas têm essa dificuldade. E com o alinhador eu vejo que é bem diferente, né? A gente consegue que o nosso paciente tenha realmente um controle bem adequado da higiene. Então eu vejo que hoje, quando eu recebo paciente com comprometimento periodontal, com movimentos bem localizados, né? Agora eu acabei de receber um menino, 30 e poucos anos, trauma excessivo no 31, se eu não me engano, por vestibularização, né? Vestibularização não, ele tem uma vestibularização de raiz e retroinclinação de coroa, né? E em trauma, porque ele é um paciente padrão 3, tem a mandíbula forte, então está com a relação anterior muito justa. E como esse dente está um pouco mais, ele está inclinado para a linguagem, mas ele está mais vestibularizado que os outros, a sua raiz está em contato íntimo com a cortical vestibular, e aí ele já tem uma retração gengival pelo próprio trauma, né? E pela posição também de compensação que esse dente tomou e o trauma oclusal. E agora eu vou começar a trabalhar com ele, com o alinhador, e eu tenho uma expectativa alta nesse paciente de melhora de todo esse aspecto periodontal do elemento 31, porque eu vou ajustar um pouco o torque desse dente e vou tirar ele de trauma, porque eu vou criar um overjet mais positivo. Já está descendo o caso aqui, gente. Vou conseguir demonstrar para vocês esse caso, que está uma lenha minha internet aqui. Essa aula tem 1 GB, então para ela baixar toda, caramba. Mas vai valer a pena a nossa espera aqui. Acho que ela está descendo aqui bem agora, acho que ela vai. Já está em 200 e poucos megas só para baixar, de 1 GB e pouco, né? Está indo. Então esse paciente aqui, ele vai ser muito favorecido, né, nesse aspecto periodontal, porque ele vai conseguir controlar a higiene, e ele é um paciente aí por volta de 30 anos, que uma vida corrida pra caramba de trabalho, viaja direto, ele trabalha com um grupo ele estava me contando de chinês, então ele viaja pra caramba, ele tá para um lado, tá para o outro, então assim, ele vai ter muito conforto com o alinhador, e eu vou conseguir direcionar bem a força. Eu só vou fazer a força nesse incisivo quando eu tiver espaço adequado para mexer nele, então eu vou programar, sequenciar isso nos alinhadores. Vou trabalhar com uma empresa que eu sei que ela cuida bem da quantidade de movimentos por alinhador, que é um ponto principal também para tratar bem com eficiência esses casos. Então eu tenho
pela minha experiência prévia com os alinhadores, uma forte previsão, prognóstico de que as coisas vão andar muito bem, eu terei bons resultados, eu terei uma melhora expressiva na qualidade gengival ao redor dessa região anterior e inferior, porque eu vou realmente conseguir controlar bem a força em cada alinhador, vou dar condição ao meu paciente higienizar de uma maneira plena, sem ter, imagina, ele tem os dentes anteriores apinhados, inclinados para a lingual, aí você vai e coloca brackets, fio, aumenta a dificuldade desse paciente higienizar. Ele pode até, o paciente com aparelho fixo, eu posso ter paciente com aparelho fixo que higieniza muito melhor do que um paciente com alinhador, né? Porque evidentemente depende do paciente, mas eu favoreço mais o meu paciente quando eu trabalho com alinhador, porque o dente fica realmente livre para que ele possa passar fio dental, controlar bem o índice de placa e aí não ter problemas, né, de aumento aí expressivo, né, da quantidade de bactérias aí que possa gerar aí reações inflamatórias gengivais, quem sabe, às vezes aquela hiperplasia de gengiva que vai se aproximando cada vez mais do bract, mancha branca, tudo isso que a gente viu nos artigos que eu acabei de demonstrar. Só para lembrar que esses artigos, eu vou colocar os principais artigos no grupo do Telegram, tá? Pode falar aí, Arnaldo, se quiser participar aí, coloca aí sua pergunta, tá? No grupo já está quase descendo o caso aqui, vai ser bem legal eu demonstrar esse caso. Então, no grupo do Telegram eu vou colocar esses artigos, né? Para que a gente, durante a nossa conversa aqui, a gente tenha sempre muito embasamento científico, né? Não é o Marcelo falando da experiência dele, de todo o tempo, de tudo que o Marcelo já testou e dos casos que ele já tratou, mas não é só a experiência do Marcelo, é também o que a literatura vem versando sobre o tratamento com os alinhadores, e aí tem muitos trabalhos que já fizeram essa comparação com pacientes que utilizaram brackets e pacientes que utilizaram os alinhadores, e aí você tem o índice de placa, profundidade de bolsa, reações inflamatórias gengivais, elas têm uma forte tendência a serem bem melhores quando eu trabalho com os alinhadores. A aula baixou aqui, deixa eu ver se eu já tenho aqui para demonstrar para vocês. Não tá nessa aqui. E aí o Arnaldo me fez uma pergunta aqui agora, já está quase baixando a minha aula. Vamos lá ver aqui a pergunta do Arnaldo, que acabando a pergunta do Arnaldo, a gente já tem o caso para demonstrar. Neste caso que a gente quer controlar a força nos casos periodontais, o melhor é fazer com empresas? Os in-office você acha que fica muito arriscado? Excelente pergunta do Arnaldo. O Arnaldo está falando se é melhor fazer com a empresa, né, como a Invisalign da vida, Clear Correct, Static Align, Smart Align, Ortho Align, ou fazer o próprio alinhador você no consultório, que nós chamamos de alinhadores in-office. Se você for trabalhar para fazer os seus próprios alinhadores, por exemplo, Arnaldo, no Blue Sky, você tem lá em preferências, limite de movimentação dos dentes. Lá dentro do programa, em preferência, limite de movimentação dos dentes, você pode programar para fazer a quantidade de movimento que você quiser em cada alinhador. E aí você vai ter lá rotação, aí você bota lá 1 grau de rotação, por exemplo, em casos de problemas periodontais. Ou seja, você vai fazer uma rotação bem pequena, tá, em cada alinhador. Movimentos lineares, 0,20. Então você pode mudar lá no Blue Sky. Tá? Então é só você ir em preferências lá em cima e aí você vai em limite de movimentação dos dentes. Aí vai aparecer uma tabelinha e você é capaz de mudar lá. Tá? Então, de maneira geral, movimentos angulares, se eu fosse você, eu faria no máximo em 1 grau e movimentos lineares no máximo 0,20. Tá? Então o que isso vai acontecer? Num paciente com problema periodontal, possivelmente, você mudando essa programação, que vai ficar um pouco menor do que já vem no Blue Sky, no automático do Blue Sky, já vem uma movimentação pequena também. Mas você está diminuindo um pouquinho mais essa movimentação. Então você vai ter uma quantidade um pouco maior de alinhadores, tá? Mas vale a pena. Então num alinhador in-office você consegue programar, ou você pode trabalhar com o padrão do Blue Sky, que ele é bem pequeno, tá, Arnaldo? Então assim, te respondendo, quem vai determinar isso no alinhador in-office? É o programa que você vai utilizar. Se você vai utilizar o Blue Sky, se ele tiver programado lá, dar um galope de movimento, aí você vai fazer um movimento muito forte em cada alinhador, você vai ter tendência a não conseguir fazer esse movimento de maneira expressiva, vai ter problema, vai precisar de refinamento, o tratamento vai se tornar mais longo e pode estar fazendo uma força excessiva em cada passo, que pode ser determinante para você
ter uma tendência maior, né, nesses pacientes que você tem problema periodontal. Não que isso seja decisivo, tá? Então, não sei se eu consegui ser claro, tá? Então, você pode programar isso também, mudar isso nos programas de setup, tá? Tanto no Blue Sky quanto no Arcform. Esses programas te permitem, no NemoCast, te permitem você individualizar a quantidade de movimento em cada alinhador, tá? E isso costuma estar em configurações, preferências, aí você vai em limite de movimentação dos dentes. E aí lá ele fala que, né, cada movimento que você pode fazer em cada alinhador e o quanto que você quer desse movimento. E aí, quando você criar um setup com um movimento lá de 1 milímetro, por exemplo, de movimento em um dente, ele vai particionar esse movimento na quantidade de alinhadores de acordo com aquela programação que você mexeu lá, né? Ou de acordo com a programação automática que já veio no programa, tá? Pessoal, eu te peço desculpa para vocês da demora de abrir minha aula, só que ela abriu. Eu queria mostrar esse caso para vocês. Eu acho esse caso um caso bem interessante, um caso bem legal. Só que, poxa, peço desculpa a vocês que eu demorei pra caramba para abrir essa aula. Agora eu estou olhando aqui e esse caso, nessa parte da aula, pasmem vocês, ele não está... Ah, mas tem uma outra aqui que eu tenho ele. Conseguiu, né, Arnaldo? Show, cara. Deixa eu ver aqui que eu tenho aqui ele numa outra aula que está aberta aqui. Ai, que ótimo, consegui. O caso está legal aqui para a gente ver. Tá? Eu vou fazer o seguinte, gente. Eu tô vendo aqui que eu tô com o caso dele, mas eu estou mostrando o rosto dele. Então eu vou tentar aqui. Eu tenho liberação desse paciente. Eu tenho liberação desse paciente para mostrar o rosto dele. Mas tudo bem, vou mostrar o rosto dele para ficar mais fácil aqui. O meu amigo Tiago Prado, em casos periodontais é importante alertar em não tornar os alinhadores retentivos em excesso. Exatamente, isso é importante pra caramba. Esses pacientes com problemas periodontais, a gente até falou isso numa live e o Tiago está reforçando isso aqui, é importante. Paciente com problema periodontal, a gente tem a tendência de ter coroas longas, né? Por causa daquela retração gengival, a papila fica mais alta, nivelamento de crista. E aí o alinhador já retém pra caramba. E quando você bota vários attachments, você torna o alinhador mais retentivo ainda, né? E aí essa questão da retenção do alinhador, você não vai gerar um problema periodontal para o seu paciente, mas você está... O ponto principal que eu vejo disso daí, quando você aumenta muito a retenção do alinhador, você estressa muito o material da placa. Isso poucas pessoas avaliam clinicamente. E eu, gente, vou falar de cadeira para você, não tem nenhum trabalho que eu vi ainda. Clinicamente, eu já tentei fazer fotos, mas não expressou tanto, mas eu vou começar a fazer fotos mais no estudo que a gente tem na escola para demonstrar isso. Quando você coloca, eu vejo muitos professores, né, que até são speakers da Invisalign ou de outras empresas, falando que colocam attachments pra caramba. Eu acho que você tem que ter parcimônia, porque os attachments, isso de o paciente tirar e colocar, tirar e colocar, tirar e colocar, você está estressando o material do alinhador. Eu vejo que com o passar do tempo, quando meu paciente chega 14 dias depois, eu noto que existe um gap entre o meu attachment que está no dente e o plástico. Você vê que o plástico já não está mais tanto em contato, principalmente ao redor aqui do plástico, você tem já uma folga grande. Por quê? Olha só, cada vez que o paciente tira e coloca, você tem o obstáculo do attachment. Pum, encaixa, tira, encaixa. Vários, você gera um estresse maior desse plástico ao redor. E aí você perde um pouco o ajustamento do plástico ao dente. E isso a gente sabe que o fit ele é bem importante, né? Então é um ponto legal. Vamos ver o caso aqui do meu amigo aqui, do Daniel. Vou botar aqui na tela para vocês verem. E olha só, esse paciente é um paciente que ele tem um diastemão, né? Ele já está na 4ª década de vida. Vocês estão vendo aí que ele tem um diastema. Essa é a queixa principal dele. Tá? Olha a tele dele, ele é um paciente braquifacial, mas que ele tem uma boa relação maxilomandibular, né? E olha os problemas periodontais, né, que a gente pode ver, né? Olha só na região posterior aí, como que ele tem comprometimento periodontal na região anterior. Então ele foi encaminhado para o periodontista para fazer o trabalho periodontal. Olha aí
a periapical dele, né, demonstrando que realmente ele tem um nivelamento de crista expressivo. E aqui eu vou mostrar do lado direito, você tem ali uma intrusão para ser feita nesse molar, que já tem comprometimento periodontal, a gente viu, né? A gente tem um diastema enorme, que a queixa principal dele é o diastema e a intrusão do molar, né? Isso daí tira o sono dele, né? Ele dá aquele sorriso, tem aquela falta de espaço. Notem que ele tem problema de nivelamento de queixa, problema de higiene, olha, ele já tem um implante ali instalado, né? Então foi feito todo um controle dele fazer um trabalho periodontal, está com controle, sem saúde, sem doença periodontal, né? Foi ensinado ele toda essa parte de higiene, além do trabalho periodontal adequado, né? Para a gente começar a trabalhar com os alinhadores. E olha aqui, eu não sei em quantas semanas, tá? Mas olha como é que eu estou com um movimento bem controlado. A higiene dele já está bem melhor, né? Eu estou com um movimento bem controlado, que eu quero dizer, sem angulação exagerada de coroa. Eu estou conseguindo levar esse dente de corpo, utilizando esses attachments retangulares, que eu acho eles ótimos, né? Não é o ponto principal hoje, a gente trabalhar com paciente com problema periodontal. E olha o quanto que eu já intruí esse molar, né? Mesmo com comprometimento periodontal. E olha o nível de higiene que ele está agora, se comparado ao nível que eu mostrei na tela anterior. Tá? Então tem um paciente com maior controle periodontal, né? E os resultados acontecendo, né? Nesse momento aqui, vamos ver se no slide, olha aqui, eu tenho 18 semanas de tratamento, ele está encantado. Nesse dia aqui da consulta, ele ficou realmente, ele se emocionou nesse paciente, porque ele carregava esse diastema há mais de décadas, né? Ele tinha 43 ou 44 anos. Em 18 semanas, gente, em 4 meses, e eu até falo isso, né? Não imaginei fazer ortodontia e falar sobre semanas, né? Tratamento em semanas. E olha só, em 18 semanas eu tenho o paciente nessa situação. Quando ele está com o alinhador na boca, não existe diastema mais. E ele falou que os amigos dele perguntam, cara, o que você fez no dente? Você botou uma massa no dente, cara? Porque o seu dente fechou, né? E olha só o pontico do alinhador, já demonstrando que eu já estou numa situação bem legal para fazer a coroa sobre o implante que ele já fez inferior, tá? Que agora só tem uma coroa nesse 16 que precisa ser trocada, que ela está com infiltração, aí acaba de diminuir um pouquinho ele cervico-oclusal e está pronto para ele colocar os implantes em 18 semanas. Então realmente a situação ela é bem interessante. E olha só, né, 18 alinhadores, eu saí daquela situação, né, 18 alinhadores, eu saí dessa situação para embaixo. O mais interessante é a quantidade de consultas, né? 3 consultas, olha a condição periodontal dele ótima, né? E olha ele agora, né, já com tratamento finalizado, praticamente finalizado, né? Ele fez um pouquinho de plastia também entre os incisivos, e aí dá para a gente avaliar bem como que ele está, né, atendido. A condição periodontal dele agora está ótima. Ele precisa, né, por questões dele, ele não trocou essa coroa do 16 ainda, então falta ele trocar a coroa do 16, já fez o implante embaixo e colocou a coroa. Putz, minha tela mudou aqui. Eita, deixa eu só voltar. Tá? Então ele não trocou a coroa por motivos, né, particulares lá, então ele vai trocar a coroa do 16, aí vai ajustar mais ainda essa situação, mas olha como que agora ele está numa situação bem interessante, né? E tendo ainda um paciente com comprometimento periodontal, mas tratado de uma maneira muito eficiente, né? E ele com controle periodontal ótimo, né? E eu consegui fazer um movimento bem de corpo no 11 e no 21, né? Depois a gente fez um pouquinho de plastia aí também. Ele foi feito frenectomia também, aí, que ele tinha um freio baixo, assim que a gente fechou o freio continuou baixo, então a gente foi e fez a frenectomia. Ele sempre teve controle periodontal, né? Mas notem que ele está numa situação muito mais interessante em termos de higiene, de aspecto gengival, né? De controle de higiene. E ele fez um tratamento ortodôntico que o favoreceu ao ponto de que ele não tivesse bractes, que também era uma objeção dele, dificultando cada vez mais a higiene dele. Então, eu quis só demonstrar esse caso, né, no intuito de
demonstrar clinicamente que é possível a gente tratar pacientes com problemas periodontais bem graves, né, como o do Daniel aqui. A gente viu a quantidade de perda óssea que ele tinha. E quando a gente trabalha de maneira controlada, termina com uma oclusão bem estabilizada, né, bem funcional, mutuamente protegida, a gente está favorecendo o paciente a uma longevidade periodontal melhor, desde que ele faça o seu controle. E durante o tratamento eu não estou colocando ele em risco de ter grandes movimentações onde eu não consigo mensurar de maneira adequada a força que eu estou fazendo em cada fase, né? E facilitar para que ele acumule mais placa com um aparelho fixo, né? Aqui a gente teria que usar um chain, um amarrilho, coisas acessórios que acabam ajudando a acumular cada vez mais placa, né? E ocasionar uma dificuldade. Então, assim, a ideia de hoje foi a gente falar sobre esse ponto aí de dúvidas que as pessoas têm do tratamento com alinhadores em pacientes com comprometimento periodontal. E aí eu demonstrei uns artigos bem legais que eu vou colocar lá no nosso grupo do Telegram e demonstrei esse caso do Daniel, né, não para a gente falar da mecânica em si, que também é muito importante, a movimentação mesodistal que eu fiz com muito controle de raiz através da utilização de attachments adequados, e de um sistema também que me dá forças bem direcionadas, né, e pequenas em cada estágio, fazendo os movimentos sequenciais de maneira adequada, tudo isso foi decisivo, mas agora o foco principal foi realmente demonstrar que os pacientes com comprometimento periodontal eles podem ser tratados, bem tratados com os alinhadores, e isso as evidências científicas demonstram que eles controlam mais os aspectos periodontais durante o tratamento utilizando o alinhador do que o aparelho fixo, quando comparado com o aparelho fixo. E a gente nota que a saúde periodontal, ao final, em qualquer tratamento ortodôntico, né, quando você deixa a mordida mais encaixadinha, mais estética, mais funcional, a gente tem a tendência a que as coisas funcionem, perdurem, né, ao longo do tempo de maneira melhor ao paciente que não foi tratado. Gente, espero que vocês tenham aí gostado de mais esse conteúdo. Nós estamos juntos nessa batalha e semana que vem nós temos aí alguns convidados bem interessantes para a gente conversar sobre o scanner, um ponto para a gente conversar sobre a parte de como a gente pode precificar para o nosso paciente, como é que a gente faz para pagar menos imposto ou pagar o imposto de maneira adequada, como é que eu faço esse cálculo também é um ponto que as pessoas vêm me perguntando e que eu acho que pode ser também um ponto importante de dúvidas. Então, na segunda-feira a gente está de volta. Belas experiências no dia de hoje. Já é sexta-feira novamente, né? Saímos do carnaval, mas já é sexta-feira. Um abraço para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado de mais desse conteúdo. E é isso que fica essa dica de hoje. Pacientes com comprometimento periodontal, é bem possível de a gente tratá-los de uma maneira bem eficiente e favorecendo durante o tratamento a todo o controle periodontal. Aí, bom dia a todos, belas experiências. Bom dia, Tiagão. Tamo junto nessa batalha. E até segunda, que é onde já começa março, né? O ano está passando rápido aí. Um abraço e boas experiências. Vou encerrando por aqui.